Obrigado, Jesus. Vou pedir para os meus irmãos abrirem Apocalipse 22:17. Vou quebrar nada não, Vasco. Vou quebrar. Se quebrar mais, não anda. Oh, meu Deus. Oi? Apocalipse. Aleluia. Os irmãos acharem, diz glória a Deus. 22:17. Vou falar igual a Márcia. Vamos passear um pouquinho hoje pela Bíblia. Amém. O Espírito e a noiva dizem vem. E aqueles que os vê, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E aquele que quiser, que tome gratuitamente da água da vida. Só até aqui, por enquanto. Aleluia. Eu vou ser bem sincero com os irmãos. Essa palavra aqui era para eu ter trago semana passada, mas aí caiu uma tempestade e o mundo aqui não deu. Aí eu estava com outra coisa totalmente diferente para tentar falar. E eu sentava e escrevia. Quem já viu pregando sabe que eu gosto de falar hebraico, gosto de puxar uns negócios. E eu tentei sentar, tentei fazer isso, até escrevi uns negócios aqui. Mas sabe quando você escreve algo, você sente que isso não vem de Deus, isso vem de você? É tipo assim, é só o conhecimento que você já adquiriu, as revelações que você já adquiriu, mas não é algo que o Espírito Santo testificou para passar para a sua igreja. Aí eu fiquei um tempão escrevendo e nada. Escrevi outra coisa pra caramba. Aí Deus tocou só no meu coração de vai orar, cara. Vai orar, que é a melhor coisa que você faz. Aí eu comecei a orar, orei, e não parei mais de orar. E quando eu orava, eu entendi o porquê que Deus não deixou eu escrever. Por que Deus mandou eu orar. Porque nós temos vivido, a gente consegue compreender que nós somos a igreja do último tempo. Está assim, findando os dias, está chegando o grande e terrível dia do Senhor para alguns, agora grande para a gente. E uma igreja que tem que se posicionar como a igreja dos últimos tempos, como a última igreja, ela tem que se posicionar como uma igreja pautada na oração. Deus me pegou muito, porque nada adianta a palavra, somente você ler, buscar coisas, mas você não ter a parte da comunhão. Porque tudo que move é o Espírito. E se você só foca na palavra, não estou dizendo que está errado, mas se você não tem comunhão com o autor da palavra, como é que você vai acessar as revelações que está nela? Então isso me confrontou, eu falei, caraca, Deus, poxa, mas eu gostava tanto de fazer aquelas paradas, de anotar os hebraicos, negócio. Mas ele falou, mas esse não é o foco. O foco não é você demonstrar a quantidade de conhecimento ou a quantidade de pesquisa que você fez. Deus tem levantado a gente, vocês podem ver através dos movimentos de oração que tem acontecido na igreja. Ele tem movimentado a gente por movimentos de intercessão, por movimentos de oração, por movimentos de comunhão. E eu fiquei refletindo sobre isso, porque a gente tende muito a querer focar somente na palavra, que eu vou mergulhar na palavra, eu vou mergulhar na palavra, eu vou mergulhar na palavra. Mas os escribas e fariseus também tinham muita palavra, mas enquanto o mestre estava com eles não reconheceram aquele que era a palavra. Então a gente se perde no meio daquilo ali e acaba esquecendo que o que mais importa é a tua comunhão com o autor da palavra. E eu falei, Senhor, consegui compreender a vossa mensagem. Aí eu comecei a refletir acerca de outra coisa que me veio. Aí hoje, no salão do dia, eu consegui escrever. E aí surgiu um teminha. Então o tema, aprendi com o Bruno. Qual o nosso posicionamento reativo mediante ao chamado de Deus? Bonito, né? Por quê? Porque todas as vezes que Deus chama alguém, eu vou usar o exemplo de Êxodo 3, 2, 4. A sarça ardente com Moisés. Vamos só para não ficar em minhas palavras. Aleluia. Toma aí. Êxodo 3, 2 a 4. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E ele olhou. E eis que a sarça queimava com fogo e a sarça não era consumida. E Moisés disse, eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada.
E quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Aqui estou. E aqui, foi daqui que eu consegui compreender o tema dessa pregação. Porque a gente estava aqui, acho que foi na quinta, na terça, eu, Bia, Hanna e Renato. E a gente estava falando quantas vezes a gente às vezes escutava a voz de Deus, e não reagia. Ou às vezes Deus te levantava para orar durante a madrugada e você não reagia. E isso aqui só prova que muitas vezes Deus nos chama para fazer o sobrenatural, mas muitas vezes nós não reagimos mediante o sobrenatural. Porque nesse momento você está no meio do deserto, você vê uma sarça ardendo, e você vê que ela arde, mas não queima, continua lá. E Moisés, o que ele fez? Ele parou, olhou e reagiu mediante aquilo. Foi até lá ver. Ele foi lá querer entender aquilo. E mediante o posicionamento dele de querer descobrir, querer entender, querer se aproximar daquilo e entender o porquê aquilo estava pegando fogo, que Deus chegou e chamou pelo nome. Moisés, Moisés, ele falou: Aqui estou. Então a gente consegue compreender e tirar uma lição espiritual daqui, que Deus ele só vai agir mediante a sua vida segundo a sua resposta reativa ao chamado dele. Porque diversas e diversas vezes Deus nos chama para algo sobrenatural, mas nós paramos, olhamos e não fazemos nada. E Deus ele não te obriga a fazer nada, ele espera de você sempre o primeiro passo. Tanto que Moisés deu o primeiro passo, Moisés deu desculpas, e todas as desculpas que Moisés levantou, o Senhor falou: Tá, sua desculpa é essa? Eu vou levar alguém com você. Sua desculpa é que quem vai falar que é em nome de quem? Vai falar é no nome do eu sou o que sou. Então, quando você se coloca à disposição e fala: Senhor, eis-me aqui, todas as outras desculpas que você pode levantar, Deus vai levantar coisas para falar: eu sou contigo, eu estou aqui, não é através de você, mas não é você. Porque nós entendemos que nós somos instrumentos do Senhor, nós fomos feitos e estamos num propósito de aperfeiçoamento pelo Senhor. Então, se eu não me coloco à disposição, eu sempre vou vivendo um limbo espiritual, na qual eu não consigo passar, levantar, mudar de estágio. Eu permaneço sempre no mesmo local. E às vezes a gente se pergunta: nossa, mas por que eu não avanço? Por que eu não passo disso? É porque Deus te chama para o mais profundo e você insiste em permanecer no raso. Porque nós estamos cegos, nós estamos nus, nós esquecemos de ter a comunhão com Deus. E quando você não tem comunhão com uma pessoa, você não consegue reconhecer a voz dessa pessoa. Então, mais uma vez, eu entendi que o problema dessa geração, o problema dessa igreja que nós vivemos nesses últimos tempos, é que ela não tem comunhão. Ela se encheu de riquezas, ela se encheu de tudo de bom, de melhor desse mundo, mas ela se esqueceu do principal. Quando a gente abre em Apocalipse, deixa eu ver aqui, por favor, em nome de Jesus. Em Apocalipse 3,14, que fala sobre a igreja de Laodiceia. Vamos aí. A Bíblia não é minha. E o anjo da igreja de Laodicense escreve: Estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosse frio ou quente. Então, como tu és morno e nem frio nem quente, vomitar-te-ei na minha boca. Porque tu dizes: Eu sou rico, cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabeis que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejais rico, e veste branca para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unja teus olhos com colírio, para que possa ver. Isso um tapa na cara da igreja. Porque a igreja ela se encheu de tantos deleites do mundo, ela vestiu uma roupa que não era santa, ela vestiu uma roupa que não era alva como a neve, tanto que Deus fala: vende o seu ouro, compra comigo e usa as minhas vestes. Nós acabamos usando, nos travestimos de coisas que não são nossas. Colocamos identidades que não são da igreja dentro de um local que deveria ser santo. E se você continuar lendo, você vai perceber que Cristo fala: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu cearei com ele. Então, quando a gente lê isso, a gente consegue entender que quem bate é porque está fora. Então, nós nos enchemos tanto dos prazeres desse mundo que colocamos o principal para fora. E o que ele faz após você abrir a porta? Que é o primeiro passo, que é você se colocar disposto. Ele ceia contigo, que fala de comunhão. Então, o grande problema da nossa geração, o grande problema dessa igreja que nós vivemos no momento, é que nós queremos tanto a prosperidade, nós buscamos tanto avivamentos, buscamos tantas coisas que esquecemos do principal, que move tudo isso, que é a comunhão com aquele que move tudo isso.
Porque nós acabamos olhando para as coisas que enchem os nossos olhos. Nós olhamos para carro, nós olhamos para dinheiro, nós olhamos para as roupas e esquecemos que Ele é o dono do ouro e da prata, Ele que constituiu tudo isso. E Ele diz, aquele que buscar o meu reino em primeiro lugar, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sou o teu pastor e de nada tereis falta. Mas insistimos em buscar coisas que são passageiras. Nós esquecemos que nós vivemos um corpo corruptível, mas temos um espírito incorruptível. Nós temos um espírito que dentro de nós habita a eternidade. E como é que nós temos a eternidade dentro de nós, o céu dentro de nós, e queremos nos deleitar com coisas passageiras? Não faz sentido, não faz sentido. Nós deixamos a nossa carne sobrepor o nosso espírito em tudo. Porque nós chegamos dentro dessas 4 paredes e colocamos uma máscara, assim como Moisés diz, que eu sou cristão. Mas nós não somos, nós somos crentes. Porque crente até o diabo é, cristão é aquele que carrega a cruz e está disposto a levar solto igual a Cristo levou. E muitos de nós, quando levamos o primeiro tapa, falamos, caraca, eu não quero mais. Por quê? Porque verdadeiramente você não teve o batismo de arrependimento. Você não teve o batismo de arrependimento, o batismo de reconhecimento de Cristo. Você apenas falou, Ele é meu Salvador, mas você não colocou o Espírito de Cristo em você. Não pegou a missão de Cristo e colocou sobre a sua vida e entendeu que você não veio aqui para ser bajulado, você não veio esse tempo aqui para ser enaltecido, você veio esse tempo para ser chicoteado. Os maiores apóstolos foram chicoteados, porque eu não vou ser... Quem sou eu nessa fila do pão? Porque o Renato não vai ser, a Mariana. Quando o Moisés fala, se você está indo e o diabo não está batendo em você, porque você está andando no mesmo caminho que ele. Então nós temos que buscar isso, nós temos que buscar fazer a diferença nessa geração. Porque nós temos que entender que se não for através de nós, quem irá salvar? Porque Ele confiou a nós a missão do ir de pregar o Evangelho sobre toda a terra. E se a gente não se posiciona como a igreja dos últimos dias, quem vai pregar a toda a terra? Quem vai levar o Evangelho aos cansados e oprimidos? Quem vai libertar os cativos? Quem vai romper os grilhões? Quem vai profetizar sobre essa nação? Quem vai declarar sobre esse bairro? Quem vai ser se a gente não se levantar e se posicionar como a igreja dos últimos dias? Isso me entristeceu de tão grande maneira, porque eu sou a igreja dos últimos dias. Eu sou o que se deixa perder pelo dinheiro, eu sou o que se deixa perder pelas roupas, pelo carro. Eu reconheço isso em mim. Isso corta na gente, porque a gente fala, caraca, Deus, eu pensei que eu estava fazendo tudo certo. Mas assim como ele diz aqui, vocês têm que passar a colher em vossos olhos para que saia a cegueira. Nós estamos cegos espiritualmente. Nós nos fechamos tanto em algo que são corruptíveis que os nossos olhos espirituais se fecharam. Tem que comprar óculos com o patrão do Breno. A gente tá difícil. A gente perdeu a percepção do Espírito de conseguir contemplar as coisas com os olhos de Cristo. Por isso que muitas vezes nós não temos, a palavra de Deus diz, o amor de muitos se esfriaria. Mas por que o amor de muitos se esfriaria? Porque os olhos de amor da igreja se acabou. Porque está em nós o poder de mudar essa terra. Está sobre nós o poder de mudar essa geração. Os principais do potestade estão debaixo dos pés da igreja. Mas se a igreja não se move em prol disso, os principados e potestades se colocam por cima da igreja. E a gente não consegue compreender a magnitude que é viver para Cristo. A gente insiste em achar que é apenas uma reunião aqui, que é quarta e domingo e está tudo certo. Não é, irmão. Isso não se trata, isso aqui é apenas a reunião dos santos. O evangelho em si, o queimar, o ter fome e sede, como a gente canta, é muito mais do que isso. É você estar inquieto dentro de casa e falar, eu tenho que adorar. Eu tenho que estar com meus irmãos, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho inquietude no espírito. Porque está se findando os dias. E se a gente não tiver essa inquietude, se a gente não tiver esse clamor dentro de nós, esse espírito profético dentro de nós, quem irá profetizar sobre esse lugar? Quem irá falar sobre o evangelho, sobre esse lugar? Não tem. Felizmente ou infelizmente está sobre nós, foi incumbido sobre nós essa missão. Aí eu fiquei pensando, falei, Deus, por que as pessoas, aí muitas desculpas são, que eu sou velho demais, já vivi o evangelho demais. Na palavra diz, deixa eu achar aqui, para não falar de mim mesmo, é em Atos 2,17, os filhos profetizarão, os jovens terão visão e os velhos terão sonhos. Ou seja, as 3 gerações vão ter um papel profético.
Todos aqui têm um papel profético. Mas só que nós temos que se mover em sentido dessa profecia. Não é apenas ler como se fosse um livro e falar, que legal, eu terei visão. Nossa, que legal, eu profetizarei. Nossa, maravilhoso, eu terei sonhos. Mas se você não se move em prol dessa profecia, como é que você vai ter isso? Se você não quer mortificar a sua carne ao ponto de você estar disposto e sensível ao Espírito e falar, Senhor, eis-me aqui para profetizar, eis-me aqui para ter sonhos, eis-me aqui para me mover no profético nesse tempo. Nós estamos com pouco tempo, gente. A gente tem que queimar mais, a gente tem que clamar mais, temos que jejuar mais, meus irmãos. Eu também não fazia, eu particularmente não gostava de jejuar, mas ultimamente eu tenho entendido as pregações do Luciano Subirá, eu falo, gente, o quão importante é jejuar. Nós mortificamos a nossa carne, nos colocamos sujeitos ao Espírito, nós nos tornamos mais sensíveis a coisas que a gente não era sensível. Desde que eu entrei aqui, eu estou sentindo uns negócios esquisitos que normalmente eu não sinto. Por quê? Porque o nosso espírito está mais sensível. Nós estamos subjugando a carne. Nós estamos falando, Senhor, o meu corpo corruptível eu coloco abaixo de tudo. E aquilo que está em mim, aponta para a eternidade, eu coloco abaixo da glória. Nós temos que nos mover para aquilo que é eterno, para aquilo que aponta para a eternidade. Não para aquilo que nos puxa para o tempo presente. Nós vivemos num tempo, nós vivemos sim nesse mundo, vivemos nesse século, mas a palavra diz, nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós vivemos no meio deles, mas não fazemos parte deles. Nós estamos aqui para profetizar a eles, para declarar a eles, levar a mesma palavra de salvação, a mesma palavra de cura que recebemos. Nós estamos aqui para passar para eles, não para coabitar e viver como eles. Porque na palavra de Deus diz que ele virá como nos tempos de Noé. E todo mundo sabe que nos tempos de Noé, o que aconteceu? O povo se corrompeu. Todo mundo se corrompeu, todo mundo se corrompeu. E só sobrou Noé. Noé e sua família. Então, se a gente não se ligar, vai sobrar quem? A gente precisa ter em nós esse coração, esse olhar de amor. O mesmo olhar que ele nos olhou e nos amou desde substância e forma. Desde antes da criação do mundo, ele já tinha escrito livros sobre nós, já tinha declarado coisas sobre nós. Nós temos que olhar com essa lente, com a lente de Cristo e falar, Senhor, eu não conheço, mas eu declaro bênçãos, eu declaro livramentos, eu declaro Espírito Santo cura, eu declaro, Deus amado, que o Teu Espírito vai vir sobre a vida deles, Pai, realizando transformação, mudança de mente, Pai querido, porque o papel é ser intercessores. Se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Então vamos clamar, gente. Temos que ter isso dentro de nós. Eu não lembro agora o versículo, mas eu vou tentar, não vou conseguir achar aqui agora também. Tem um versículo que diz, se eu não me engano é Tiago, alguma coisa assim, que fala que tem um versículo que fala que Jesus irá voltar como nos tempos de Noé, e tem um outro versículo que fala que por conta de Noé toda a terra foi amaldiçoada. Acho que amaldiçoada, consumida, perdão. Toda a terra foi consumida. E se a gente consegue compreender profeticamente, vamos trazer que nós somos a arca e tudo mais, vamos conjunturar. Se a gente não fizer o nosso papel, todo mundo vai ser consumido. Vocês têm noção que sobre nós, sobre a mão da igreja, está a chave da morte das pessoas que estão em fora. E mesmo assim nós nos privamos de estar sendo Cristo somente aqui. E nós deixamos as pessoas que estão lá fora morrer e sucumbir por egoísmo, porque nós recebemos uma palavra de graça e nós não queremos passar de graça. E nós não queremos passar essa palavra que nos foi concedida muitas vezes de formas que nós não merecemos. Muitas não, sempre nós não merecemos. Nós não merecemos estar aqui, eu não mereço estar pregando, você não merece estar aqui, ninguém merece estar aqui. Mas só que quando nós colocamos a mentalidade de cristão, muitas vezes a gente se perde, pensa que a gente é melhor do que estamos lá fora. A gente pensa que é melhor do que eles, porque, eu conheço a Cristo. Será que tu conhece? Será que verdadeiramente você conhece? Você só falando, eu sou crente? Porque existe diferença entre ser crente e ser cristão. Cristãos são pequeno Cristo. Crente é quem acredita. E acreditar é fácil. Viver que é difícil. Viver a plenitude do Evangelho nesse tempo que é difícil. E por isso que Deus tem tentado, Deus tem chamado, Deus tem tentado levantar essa geração, levantar essa igreja dos últimos tempos para um local de comunhão. Porque tudo vai convergir na ceia. Vai acontecer tudo, mas no final é sempre comunhão. Sempre que Cristo se apresenta para falar algo importante adiante a mesa.
tudo vai diante da mesa. E nós insistimos em fugir da mesa. Mas sabe por que nós fugimos da mesa? Porque na mesa é local de intimidade. Quando falamos de intimidade, as pessoas falam dos nossos podres. Nós não queremos ser corrigidos. Nós queremos ser acariciados, apalpados, palavras de alegria. Ah, você vai ganhar, você vai acontecer. Mas só que na intimidade, Cristo não está ali para te dar carinho. Ele está ali para te transformar. E a transformação vem através da morte. E ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir para a eternidade, mas ninguém quer morrer. As pessoas esquecem que para chegar na eternidade, primeiro tu morre. Ou tu vai morrer fisicamente, ou tu tem que morrer antes. Porque nós queremos tanto os deleites que esquecemos dos ônus. Queremos tanto os bônus que esquecemos dos ônus. Mas não é fácil ser cristão. Ele mesmo falou, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. Então nós não podemos se amedrontar mediante as aflições, se amedrontar mediante os levantes de Satanás aí fora. Nós temos que, muito pelo contrário, entender e colocar em nós o mesmo sentimento que estava em Cristo. Que Cristo chegou o momento e ele falou como homem, Pai, se possível aparta-te de mim esse cálice. Vírgula, mas todavia seja feita a tua vontade. Então é mediante a isso. Deus ele coloca um chamado sobre a sua vida. Você tem o direito de falar, Senhor, vou pensar. Mas quer saber? Vamos fazer. Porque o importante é como você vai reagir em prol daquilo que Deus te chamou. O importante é como você vai reagir mediante o chamado que Ele colocou sobre sua vida. Porque nós não podemos perder tempo. Nós vivemos dias acelerados, nós estamos muito acelerados com as redes sociais, com essas distrações, com tudo que temos. E nós esquecemos do princípio básico do Evangelho, que é a comunhão. Porque desde lá de trás ele já queria coabitar no meio de nós. Na época das 12 tribos, ele queria que o templo ficasse aonde? No meio. Ele nunca quis estar longe, ele sempre quis estar perto. O povo sempre quis botar ele aonde? Lá fora. Não, Senhor, eu vou construir um templo para o Senhor fora dos limites das tribos. Ele, não, eu quero estar no meio de vocês. Eu quero estar coabitando no meio de vocês. Porque eu não sou um Deus distante, eu sou um Deus próximo. Eu não sou o seu Senhor, eu sou o seu Pai. E nós temos que entender isso, temos que discernir isso, que não somos escravos, somos filhos. Nós passamos da época de escravo. Nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos do medo, nós éramos escravos de Satanás. Hoje em dia nós somos libertos. Fomos libertos pela cruz, fomos libertos pelo sangue de Jesus. Hoje em dia, em nós corre o sangue da crucifixo, o sangue da crucificação corre em nossas veias. E nós temos que passar isso pelas pessoas, porque nós precisamos, temos a necessidade de compartilhar. Mas insistimos em não compartilhar. Porque para a gente é sempre mais cômodo. Para os discípulos sempre foram mais cômodos eles ficarem tranquilos. Sempre foi. Eles podiam ter ficado tranquilos. Pedro podia ter continuado pescando. O Judas podia continuar fazendo as coisas deles. Todo mundo podia. Mas todos eles reagiram. E em prol da sua reação, que Deus faz o sobrenatural em você. Quando nós reagimos mediante ao natural, Deus faz o sobrenatural sobre nós. Porque primeiro Deus age sobre aquilo que nós compreendemos, para depois mostrar aquilo que nós não compreendemos. Porque você não consegue reagir àquilo que você não conhece. Então Deus primeiro ele vai se mostrar da forma que você conhece Ele, para depois Ele falar, filho, é mais do que isso. Você ainda está aqui, tem mais profundo, tem um rio mais profundo. Tem um rio que você, se você quiser, eu vou te guiar, você não vai ter mais força, porque você estará em mim e eu estarei em vós. Nós temos que colocar isso em nosso coração, na tábua de nossos corações. Porque imagina você chegar no grande dia e Deus falar, você não é quente nem frio, você é morno, vomitar-te-ei. Você viveu, você, na sua concepção você leu a Bíblia, na sua concepção você orou, na sua concepção você fez um monte de coisa. Mas você não fez da forma que Deus queria. Você não falou, Senhor, eis-me aqui. Às vezes que Ele te chamou, às vezes que Ele se mostrou presente na tua frente. O que você fez? Não reagiu. E você mesmo assim ainda acha que a culpa é de Deus, que a culpa, Senhor, eu não tenho pregado por quê, Senhor? Eu não tenho dirigido o culto por quê? Porque ninguém me dá ministério? Porque você não reage. Porque eu te chamo e você não reage. Eu te chamo para comunhão e você não reage. Você só quer aparecer, você não quer se esconder. E Ele fala que Ele honra aqueles que honram Ele em secreto.
Então tudo nasce no secreto e depois vai para público, Mas nós estamos numa geração que ela é tão movida por coisas aparentes, ela é tão necessitada de coisas palpáveis, que elas não conseguem viver o sobrenatural. Elas não conseguem acreditar nos princípios sobrenaturais. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos. Mas cremos que um dia irá acontecer. Porque nós não temos que viver pela vista, nós temos que viver pela fé. Temos que viver por aquilo que Deus colocou em nós, aquilo que Deus declarou sobre nós, aquilo que já está dentro de nós. Porque na palavra diz que dentro de nós existem poços, e poços que jorram águas, e águas que apontam para a eternidade. Mas só que elas estão cobertas de destroços, cobertas de sujeira. E cabe a nós falar: Senhor, eis-me aqui, tira de mim. Deixa eu servir de poço, deixa eu servir de alimento para os que estão aí fora. A gente tem que servir de alimento. Porque enquanto Cristo estava aqui, Cristo ensinou, Cristo serviu de alimento. Mas quando ele saiu, ele subiu, alçou os céus e não deixou a gente sozinha, deixou com o Espírito. Os outros não tiveram, Elias não teve, Noé não teve, Moisés não teve. Nós temos o Espírito. Nós temos aquilo que nenhum deles pôde compreender, aquilo que nenhum deles pôde conhecer. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Nós temos a terceiro personagem da Trindade habitando dentro de nós. E mesmo assim nós não deixamos ele governar sobre nós. E ele não pode nos obrigar, ele não pode falar, vai orar. Ele só vai te sugerir. Vai falar, cara, se tu quiser, eu quero. Mas se tu não quiser, é contigo mesmo. É contigo mesmo. Porque nós vivemos. Assim, não é culpa da... O evangelho foi muito distorcido conforme o tempo. Distorceram muito o evangelho. Infelizmente, foi o que aconteceu, mas cabe a nós reverter isso tudo em nome de Jesus, glória a Deus. Que colocou que o ápice do evangelho era a salvação. E a gente entendeu que o ápice do evangelho não é a salvação. A salvação é o primeiro degrau. É o primeiro degrau. Quando você reconhece a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quando você se batiza e você aceita Ele, é o primeiro grau. É a salvação. E tem coisas maiores. Cristo chama a gente para coisas maiores. Tem coisas maiores do que a salvação. Eu não estou menosprezando a salvação e falando, nossa, ela não é nada. Não, é muito importante. Mas não é o mais importante. Cristo não veio aqui apenas para nos dar salvação. Ele teve um propósito mais profundo. Ele teve algo mais profundo. E de mesma forma nós temos algo mais profundo a ser derramado do que a salvação. Então não podemos nos limitar com essas coisas. Não podemos nos limitar e falar, Senhor, eu estou bem aqui. Senhor, para mim está bom. Cara, não está bom. Não está. Gere inquietude dentro de você. Gere inquietude. Deixa o teu espírito fazer algo, mover algo, transformar algo dentro de você. Porque o espírito está pronto, mas a carne não. E temos que deixar o espírito manifestar sobre a carne. Não deixar a carne controlar o espírito. Por isso que Paulo disse, todos os dias eu batalho contra a minha carne. Todos os dias eu batalho contra a minha carne. Para que no final ele pudesse dizer, já não vivo mais Cristo, mas Cristo vive em mim. Nós não devemos usar isso apenas como uma falácia de falar, eu vou repetir isso como não. Nós temos que verdadeiramente nos matar ao ponto de não existir Vitor, não existir Renato, não existir Mariane. Só existir o caráter e a plenitude de Cristo manifesta em nós. Nós temos que nos mover em prol disso, temos que agir em prol disso, porque Ele chama a gente, Ele clama pela gente, e a gente só precisa nos colocar dispostos para ser tocados por Ele, para sermos transformados por Ele, porque tudo vem dEle, através dEle foram feitas todas as coisas. Então precisamos gerar em nós esse Espírito, porque está se passando os dias, a volta de Cristo está chegando, e se nós não nos posicionarmos, nós teremos apenas mais uma igreja. Nós teremos apenas uma igreja cega, cheia de seus princípios, cheia de suas próprias ideologias, e não estaremos manifestando aquele que nos elegeu como igreja. Meus irmãos, vamos nos mover, se levante, adore o Senhor, comece a levantar palavras de amor ao Senhor. Não deixe o teu espírito subjugado, o teu espírito preso, porque nós somos livres. O Espírito, o sangue derramado na cruz, o sangue derramado na cruz nos livrou, nos salvou do pecado, nos livrou da
correntes do mal. Hoje em dia nós somos livres, nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Éramos inimigos de Deus e hoje em dia nós temos paz com Deus. Ah, Jesus. Ah, Senhor, te adoramos, Senhor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Arabaiorianda, lararababa, xurieira, lararabaiorianda, raba, xurianda, raba. Lararababa, xurianda, lararaba. Ah, Jesus. Pai, Tu és santo, Deus. Pedimos misericórdia, Deus. Pedimos misericórdia, Deus. Porque somos a igreja dos últimos dias e não nos posicionamos como a igreja dos últimos dias. Ah, Jesus, muda a nossa mente, Pai. Muda a nossa mente, Jesus. Nos transforma, Senhor, de dentro para fora, Jesus. Ah, adoramos, adoramos. Tempo é curto, está acabando. Se a gente não se mover em prol disso, para onde nós iremos? O que nós faremos? Se nós estamos colocando o dono do lugar para fora do lugar. Se aquele que deveríamos estar ceando com eles está batendo na porta e falando: deixa eu entrar. Ah, meus irmãos, que possamos abrir as portas do nosso espírito, abrir as portas da igreja, abrir as portas do que você tiver para abrir. E falar: Senhor, vem cear comigo, Senhor, Tu és o amado da minha alma, o meu corpo grita por Ti, o meu espírito clama por Ti. Eu sou a Tua noiva, eu sou aquela que o Senhor elegeu, eu sou aquela que o Senhor morreu comigo.